Tivemos uma quarta-feira de fortes emoções, né? E como você falou, Vivi, esse termo peculato digital foi usado pela PF no relatório que encaminhou ao Alexandre de Moraes para pedir a busca e apreensão do Bolsonaro e as demais prisões que foram feitas ontem. Nesse relatório, a PF aponta que o Bolsonaro teria cometido peculato, né? É um crime definido no Código Penal pelo artigo 313, numa versão diferente, que é esse nome pouco conhecido, esse termo pouco conhecido para a gente, peculato digital. O peculato normal a gente aprendeu com a rachadinha, que é o roubo praticado por servidor público. O peculato digital tem uma variação que é, por exemplo, quando se insere dado falso, altera indevidamente algum dado correto nos sistemas da administração pública, com a ajuda de um funcionário público, de um funcionário autorizado. E isso, se comprovado de fato que o ex-presidente sabia da fraude no cartão de vacinação dele, é isso que ele teria cometido em cumplicidade com as outras pessoas. A pena desse crime é de 2 a 12 anos de prisão e também o pagamento de uma multa. Ô, Guilherme, eu queria te fazer uma outra pergunta, que ontem eu fiquei pensando bastante sobre isso. Ontem a gente teve o depoimento do Cid, né? E, na verdade, foi um não depoimento, né? Ele ficou calado e muita gente comentou, e acho que você deve ter mais bastidor para trazer para a gente, que ele estava bastante nervoso. Agora, o Coronel Cid, ele é o pivô, ele é o centro de vários desses processos que envolvem Bolsonaro, inclusive das joias. Ele foi o primeiro a fazer a tentativa de pegar as joias. Ele está ligado, muito provavelmente, ao 8 de janeiro também, e a tudo que envolve Bolsonaro. Então, eu queria te ouvir o que você soube, o que você apurou, que você pode contar para a gente desse depoimento, que a gente sabe que ele ficou em silêncio, mas que ele estava muito nervoso. E ele está preso. Ele também pode ser uma nova bomba, assim como a gente tem Anderson Torres, né? Ele sabe muito, isso é certo. Não, sem dúvida. Se tem uma pessoa que sabe de tudo, de quase tudo relacionado ao Bolsonaro na presidência, é o tenente-coronel Mauro Cid. Ele era o principal ajudante de ordens do Bolsonaro, era, como eu falei aqui, uma espécie de faz-tudo, um misto de faz-tudo com puxa-saco. É uma pessoa que acompanhava o então presidente em todas as agendas, parou a vida dele para viver aqueles 4 anos com o Bolsonaro e sabia de cada passo. No depoimento, ele usou o direito de ficar calado, que todo investigado tem, qualquer pessoa suspeita de ter cometido um crime tem, por não ter obrigação de criar prova contra si. E ele usou esse direito. É uma postura muito diferente da que ele teve no caso das joias. O caso das joias, o tempo inteiro, o Coronel Cid, ele dizia que ele havia recebido ordens do presidente, ele estava fazendo o que o presidente mandou ele fazer, no que ele considerava o legítimo direito do presidente de ter aquelas joias consigo. Ontem foi completamente diferente. Ontem, ele quando foi inquirido, ele já orientado, já estava com o advogado, ele disse que não iria falar, que iria se manter em silêncio no direito dele de ficar calado. É um tipo de postura que tem muito significado, né, Vivi? E considerando que na casa do coronel foram encontrados certificados falsos, não tem muito o que ele fazer. Ele não tem muita escapatória. Ele tem provas muito robustas da culpa dele. Então, realmente, o que ele falasse ali, ele poderia só fazer se complicar. Caríssimo Guilherme Amado, ontem você deu uma notícia muito importante na largada do dia, que foi o fato de todo esse rolo ter começado com a investigação da CGU, né? Então,
queria ainda te parabenizar por... Acho que essa tua nota, eu acho que ela já dá um esclarecimento ao dia de ontem e tira qualquer ideia de que foi uma vingança de governo, uma vingança de Polícia Federal. Mas eu vou passar para outro assunto. O dinheiro encontrado na casa do tenente-coronel Cid, considerando, são quase 200 mil em dinheiro vivo, num tempo em que a gente tem um juro aí, um juro mantido ontem pelo Campos Neto, em quase 14%. Se guardar dinheiro debaixo do colchão em 2023, com os juros dessa altura, leva a alguma desconfiança. Considerando também que esse personagem ele pagava qualquer despesa, isso com o nosso dinheiro, ainda com o dinheiro público da gestão do Bolsonaro. Ele pagava qualquer despesa, ele que ia lá com um troco e resolvia, desde aquele frango que o Bolsonaro comeu, para mostrar que é popular, lá na cidade satélite, o tenente-coronel Cid chegava e bancava qualquer despesa da Michelle, o dinheiro era no bolso dele ou o cartão corporativo. O que é que se sabe, Amado, sobre essa grana? Era plano de fuga? Porque é muito dinheiro para um personagem muito próximo ao presidente. Há algum veio especial de investigação em relação a esse dinheiro? Até considerando aquela velha máxima do jornalismo de siga o dinheiro que você vai descobrir tudo o que aconteceu. Chico, certamente esse dinheiro não é nada disso que você está pensando, apenas era uma intensa desconfiança do sistema bancário. Você que está maldando as coisas. Você fica pensando essas coisas. Eles apenas não confiam nos bancos, é um direito deles. Eles gostam de guardar dinheiro vivo em casa. Poxa. Boa. Chico, vamos lembrar outra investigação, que é a investigação dos saques em dinheiro vivo com os cartões corporativos. Quem, segundo aquela investigação, faria a gestão do dinheiro sacado com um cartão corporativo? Tenente-coronel Mauro César Cid. Sim. Né? É uma investigação, inclusive, que está com Alexandre de Moraes também. Então, você ter dinheiro vivo pego com o Cid agrava a situação dele, porque corrobora a linha de investigação daquele outro inquérito que dizia que os repasses dos saques feitos em dinheiro vivo eram feitos para o Cid pagar despesas pessoais do ex-presidente. O fato de estar em dólar, eu atribuo muito provavelmente ao objetivo realmente de gastar no exterior. Se esse dinheiro foi usado para pagar, subsidiar a vida do Bolsonaro no exterior, é algo que tem que ser investigado. Porque também era uma coisa plausível, porque se o dinheiro que o Cid arrecadava com os saques de cartão corporativo eram para o Bolsonaro, e o Bolsonaro chegou a pouco mais de um mês do exterior, é lógico a gente pensar, por um exercício de dedução, dá para a gente concluir que talvez esse dinheiro fosse para o uso do Bolsonaro no exterior. É algo que tem que ser investigado. Não faz o menor sentido o dinheiro estar embaixo do colchão, considerando o que você falou. A gente vive num ambiente que esse dinheiro aplicado estaria rendendo, e embaixo do colchão do Cid não faria sentido. Seria útil só para as traças ou para a Polícia Federal para encontrar prova contra ele. Deixa eu trazer uma notícia que acabou de aparecer aqui, do blog da Andréa Sadi, no G1, que fala o seguinte: nos bastidores, Coronel Cid relata ter testemunhado propostas de golpe após Bolsonaro perder eleições. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Preso em operação nesta quarta-feira, o tenente-coronel Mauro Cid testemunhou propostas de golpe após o então presidente Jair Bolsonaro ter perdido as eleições para Lula, apurou o blog. Segundo relatos de Cid nos bastidores, colhidos pelo blog, aliados de Bolsonaro procuraram o presidente para tentar reverter o resultado das eleições com propostas de virada
camaradas de mesa. Um deles é o ex-ministro de Bolsonaro, relatou o Cid a interlocutores. O outro é o ex-deputado federal Daniel Silveira, já citado por Marcos Duval, a gente já conhece essa história. Sim. Então, Chico, queria te ouvir um pouco sobre isso, uma apuração da Andréa Sadi, do blog dela, mas é mais um, como diria o Noblar, mais um batom na cueca aí, né? Mais um batom na cueca e um dado importante, né? E a gente tem que considerar que o Tenente Coronel Cid fala muito. Ele silenciou diante da Polícia Federal, mas ele deixou um banco de dados no WhatsApp de todo o entorno bolsonarista gigante. Eu creio que é uma fonte assim, riquíssima de todos esses dados, inclusive das tentativas de golpe. Esse banco de falas, de diálogos que está no telefone do Tenente Coronel Cid, ele é riquíssimo nessa hora. Sim. É isso que a matéria da Sadi começa a beirar esse mundo. Ela continua aqui, ó, Amado, vou... Quem escreve assim, essa apuração é a apuração de quem sabe que houve a fala. Assim, é pré-diálogo já nas telas, assim, sabe? Daqui a pouco a gente ouve esse áudio. Sim. Não se apura dessa forma se não tem um áudio já quente ali por trás. Ela segue dizendo o seguinte, que nesse relato, né, que ele disse ali a interlocutores, havia pressões a Bolsonaro para que ele virasse o jogo, assinando o 142, até que encampasse um golpe para prender ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes. E a partir desse roteiro, o Bolsonaro convocaria novas eleições e ordenaria voto impresso. No relato do fiel escudeiro de Bolsonaro, o ex-presidente apenas ouvia as propostas de seus aliados. Guilherme, a gente já falava sobre isso antes, né? Esse chamar 142, a minuta do golpe tem muito a ver com isso também. Enfim, isso que ele teria dito, segundo o blog da Sadi, a interlocutores ali, muito provavelmente o Anderson Torres sabe disso, né? Se isso realmente aconteceu, essas são informações que o Anderson Torres deve saber, né, Guilherme? Sim, Vivi. E vou trazer uma informação para vocês. Um dos nomes, né, era mais de um ex-ministro do Bolsonaro que o Cid dizia que tinha insistido com o ex-presidente sobre isso, com o Bolsonaro ainda no cargo. Um dos nomes era o Gilson Machado, o ex-ministro do Turismo. Eu dei essa notícia em 25 de dezembro, eu mandei para a produção para a gente reproduzir aqui. O Gilson Machado vinha insistindo com o Bolsonaro para que ele invocasse o artigo 142 da Constituição, que é aquele que fala das funções dos militares, né? Detalha qual é a função constitucional dos militares, e alguns militares, parte das Forças Armadas, interpretam que isso os autorizaria a exercer uma espécie de um poder moderador. Quando há um conflito sem solução entre poderes, nesse caso o judiciário e o executivo, os militares teriam o papel de entrar como um poder moderador para dirimir esses conflitos sem solução. O Gilson Machado, ele vinha visitando ao longo de novembro e dezembro o Bolsonaro no Palácio da Alvorada e tentava convencer o presidente a seguir pelo artigo 142. O Bolsonaro estava até ficando incomodado com isso, porque ele já tinha, naquela última semana, reta final de governo, ele já tinha desistido de qualquer leitura dessa maneira pelo 142, o que não quer dizer, vamos ser bem precisos, que ele necessariamente tivesse desistido de alguma outra alternativa, mas achava que essa insistência do Gilson Machado estava chata. E principalmente ele tinha o entendimento de que as Forças Armadas não iam embarcar com ele numa empreitada dessa. Como, de fato, embora as investigações do 8 de janeiro apontem que deve certamente ter havido colaboração aqui e ali de algum militar,
no cômputo geral, as Forças Armadas não embarcaram. Se tivesse embarcado, a gente teria tido provavelmente um golpe. E então, pelo menos um nome que o Cid falava era o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta sobre os aliados do Bolsonaro presos, né? A gente tem pessoas que eram muito próximas ao ex-presidente, agora o Mauro Cid, muito complicado com a justiça, o Anderson Torres, mais complicado ainda, nesse, o que mais está complicado com a justiça, Roberto Jefferson preso. Como é que vai ficando a situação do Bolsonaro, vendo seus principais aliados mais próximos, não os que têm cargo, deputados, senadores, mas os seus aliados de primeira ordem, assim, os que eram seus subordinados indo presos e com risco, inclusive, de falar o que eles sabem, né? Vai ficando cada vez mais complicada a situação do Jair Bolsonaro com todos os seus comparsas mais próximos na cadeia? Sem dúvida, né, De Luca? Porque a gente falou disso ontem aqui, eu acho que foi o Edu que puxou. O preço do Anderson Torres ontem ele ficou mais barato. O que o Anderson Torres tinha para oferecer, agora não é só ele que tem. Agora você tem mais uma turma aí que tem tanto ou mais que o Anderson Torres para oferecer. Essas pessoas que foram presas ontem, elas ficaram no governo, o governo inteiro, ficaram no governo ao lado do Bolsonaro, no gabinete do Bolsonaro, cumprindo ordens diretas do Bolsonaro. Então não é um ministro que estava numa outra pasta, parte do governo apenas. Não, a gente está falando de pessoas que estavam dentro da casa do Bolsonaro o tempo todo. Pessoas que foram com ele, em alguns casos, foram com ele para Orlando. Então, é uma quantidade de informação provavelmente muito superior às do Anderson. Provavelmente essas pessoas sabem tudo que o Anderson sabe e mais um pouco. Então, o que aconteceu? O Anderson agora ele não tem exclusividade. Ele tem agora, se ele quiser realmente avançar para uma delação premiada, ele tem que correr. Ele tem um tempo a favor dele, porque ele está há mais tempo preso. Então, muito provavelmente, o raciocínio, a matemática, os prós e contras, o balanço sobre delatar ou não delatar, ele já fez. Os outros ainda estão em outro processo, em outra etapa. O Anderson talvez já tenha percorrido isso. Agora talvez sejam os momentos estratégicos da etapa de defesa do Anderson para ele decidir se faz ou não faz uma delação. Porque tomar essa decisão daqui a um mês talvez seja tarde demais e algum dos presos ontem já tenha avançado algumas casas nessa direção.